Olá, está começando o programa interativo que põe você em contato direto com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Hoje a gente conversa sobre alteração no Código Penal, previdência social, regulamentação das guardas municipais e reforma eleitoral. No quadro Jovem Senador, a participação do senador Edson Lobão. E hoje também tem passeata eletrônica com a senadora Fátima Bezerra. O Alô Senado está no ar. Por que o Senado não aprova o fim do réu primário, que comete crime, mas responde em liberdade? A pergunta é do Edson Santana, de Salbara, na Bahia. Edson, quem responde a sua pergunta é o senador Eduardo Amorim. Pois é, Edson, não é só o fim do réu primário, não. Precisamos aprovar um monte de coisas. Nosso Código Penal é de 1941, extremamente defasado e atrasado, mas não depende só de um senador ou de outro. Precisa de uma maioria, precisamos de uma bancada forte para aprovar. Infelizmente, nem todos concordam com essa ideia de aprovar ou de modificar, não só o fim do réu primário, mas diversos outros projetos aqui importantes. Mas com certeza, com a melhoria cada vez maior, e a cada ano de uma eleição mais responsável, de uma escolha melhor de cada um, poderemos fazer essas mudanças sim. Qual a importância das redes sociais no seu trabalho como parlamentar? O Passeata Eletrônica levou essa pergunta à senadora Fátima Bezerra. Eu uso, movida pela responsabilidade e pela sensibilidade de colher o sentimento popular, de ouvir, né, o que pensa a maioria da população acerca exatamente das iniciativas legislativas que eu apresento aqui no Senado, bem como do posicionamento que eu deva adotar frente às matérias em tramitação. E quero dizer aqui, com muita alegria, que o meu voto aqui no Senado Federal está sempre em sintonia com o que pensa a maioria da população. Tanto é que eu votei contra a PEC do teto de gastos, assim como votei contra a reforma do ensino médio, por entender, assim como a maioria da população, que são iniciativas que, infelizmente, não vêm para promover o desenvolvimento econômico, social e cultural e educacional do nosso país, dos nossos estados e dos nossos municípios. Meu nome é Guilherme, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, e gostaria de perguntar ao senador Antônio Anastasia se ele e seus aliados pretendem mudar o tempo de contribuição mínima proposto na proposta de reforma da Previdência encaminhado pelo presidente Michel Temer, ou se eles vão aprová-la na íntegra. Bem, meu caro Guilherme, primeiro quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela iniciativa, trazer a pergunta aqui ao Senado da República e dizer que a matéria da reforma da Previdência, que é muito complexa, por hora está na Câmara dos Deputados. O governo mandou uma proposta ampla, com diversos dispositivos, inclusive o tempo da contribuição necessário, aumentando esse tempo em razão do déficit atual da Previdência, mas isso está na Câmara. Nós temos de aguardar o que a Câmara votar para ir deliberar no Senado. Mas há uma opinião aqui entre muitos parlamentares no sentido que o que veio merece revisão, merece aperfeiçoamento, merece aprimoramento. Discutiremos no âmbito do meu partido, o PSDB e dos demais partidos, para darmos a nossa contribuição para termos uma previdência equilibrada e ao mesmo tempo justa no Brasil. O Antônio Carlos faz uma sugestão para que a Previdência Social seja mais sustentável. Descontar 2% dos aposentados que recebem acima de 2 salários mínimos. Ele pergunta o que o senador Magno Malta acha dessa ideia. Antônio Carlos, eu só aceito debater a Previdência, eu só aceito debater se os desiguais forem tratados como desiguais. Do jeito que o governo quer passar a régua como se todos fossem iguais, eu não aceito nem participar do debate, porque a gente não pode pegar um trabalhador rural
Nós não podemos pegar uma costureira, um policial ou um enfermeiro que tem insalubridade ou bombeiro, pessoas que têm trabalho de risco e pessoas que labutam quase que 24 horas debaixo do sol, falo do servidor, do trabalhador rural. Eles não podem ser tratados como outros servidores, como outras pessoas que recolhem para a Previdência. Então tem que ser discutido ponto a ponto, os desiguais sendo tratados como desiguais. Buscar uma reforma onde seja dessa forma e não passar a régua como se todos fossem iguais. Se o debate for passar a régua em todos da mesma forma, eu não sou parte do debate, certamente estarei contra. Só aceito debater se for dessa forma. Essa sua proposta é uma coisa nova que você acaba de fazer. Eu aconselho você até mandar aqui para o meu e-mail, né? magnomalta@senador.gov.br, e aí eu vou receber a sua proposta e na hora do debate certamente é muito importante incorporar. Eu sou Leonardo Brito, sou jovem senador representando o estado de Rondônia e gostaria de perguntar a Vossas Excelências se vocês acham que o número de ministérios no Brasil é realmente necessário, visto que em outros países a administração é exemplar, utilizando um número menor de ministérios, eles conseguem resultados assim, sem precedentes, tanto na parte política quanto administrativa do país, e se os senhores realmente acham que é necessário e é adequado o número de ministérios que temos na nossa nação hoje em dia. Leonardo, eu acho que devemos reduzir em alguns ministérios o estoque que temos hoje. Não são poucos, mas o presidente Temer já tomou essa iniciativa. Ao assumir definitivamente o governo, ele reduziu o número de ministérios. Não reduziu muito. Com o tempo, eu penso que mais alguns poderão ser retirados desse estoque de ministérios. Agora, a economia que se faz com o ministério a menos não é tão grande, porque as funções dele passam automaticamente para outro ministério e o que se evita na prática aí é a supressão dos vencimentos de um ministro. Mas a estrutura se mantém, não se demitem os funcionários e as atividades que ele exercia passam a ser exercidas por outros ministérios. De qualquer maneira, acho que é preciso fazer uma racionalização melhor do que já foi feito. O Alexandre de Andrade, de Araripe, no Ceará, pergunta o que os senadores podem fazer para que as prefeituras de todo o Brasil cumpram o Estatuto da Guarda Municipal. A senadora Gleisi Hoffmann, que foi relatora do projeto que criou o Estatuto, responde a sua pergunta, Alexandre. Ô Alexandre, é uma lei, é obrigatório, os prefeitos têm que se adequar. Ela tem até um prazo, se não me engano, já está exíguo, mas tem que se adequar. Né? Não é questão de vontade, tem que se adequar. Adequar seu orçamento, adequar sua realidade e adequar, portanto, a guarda a essa disposição legal que nós votamos aqui, que é tão importante para a segurança do povo brasileiro. Óbvio que se isso não acontecer, a justiça sempre é o caminho derradeiro. Quero saber a respeito da reforma eleitoral. Qual é a viabilidade ou dificuldade de se implantar o voto distrital no Brasil? Olá, Cristiano. Obrigado, prazer estar participando aqui conosco. Eu sou favorável ao voto distrital, eu acredito que através do voto distrital é que nós vamos poder fortalecer o parlamento, fortalecer os distritos regionais, porque o que nós vemos hoje são, muitas vezes, que são considerados paraquedas, né, parlamentares que são de uma região, pegam os votos ali, vai naquela região, em outra região pega os votos dessa eleição, na outra eleição já vai para outra região e nós não temos aí um representante autêntico que represente você e a sua região, o seu município, na Assembleia Legislativa do seu estado ou na Câmara dos Deputados. E através do voto distrital, é dessa forma que nós teremos condições de que os candidatos daquela região possam concorrer entre si e ele vir aqui para a Câmara dos Deputados ou ir para a Assembleia Legislativa do seu estado representar a sua região e defender os interesses da sua região, do seu município e das suas comunidades. Então eu entendo que é favorável ter um clima aqui agora no Senado Federal e na Câmara sobre essa questão do voto distrital, eu acho importante e a reforma eleitoral está para acontecer esse ano e eu com certeza seria que votaria favorável ao voto distrital.
E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61 99966 1616. Se preferir as redes sociais, é só acessar twitter.com/alôsenado ou facebook.com/Alô Senado Federal. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!